Boa noite, queridos irmãos. Deus os abençoe. Tenho certeza que nesse momento você está aí com a sua família. É um momento agradável. Nesse momento estamos prestando culto ao Senhor. Mesmo com toda essa luta que nós estamos passando, pandemia, né, e outras situações no qual nós enfrentamos, mas nós somos agradecidos pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus. Toda a programação dessa noite será realizada pela MCM, né, louvo a Deus por esse grupo dessas irmãs, né, mulheres cristãs, né, em missão, e essas irmãs têm estado em missão. Minha fala aqui é breve, daqui a alguns instantes vou passar a palavra para as irmãs, que vai estar conduzindo todo esse culto, mas eu quero nesse momento aqui dar uma palavra de gratidão à MCM, que está as irmãs aqui, aos poucos os irmãos vão começar vendo cada uma das irmãs, mas uma palavra de gratidão, meus irmãos, pelo trabalho que as irmãs têm realizado. Eu tenho estado em algumas casas com alguns irmãos, algumas irmãs, e como tem sido bom ouvir algumas experiências, né, das irmãs através dos grupos de oração. Permita a minha irmã Conceição, até a irmã Conceição, irmã Eva compartilhando, né, que coloca o tijolinho e fica ali no muro para estar orando junto. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, algo extraordinário é isso. Então Deus tem feito grande obra, Deus tem feito algo extraordinário através dessas irmãs, que hoje, nessa noite, né, está sobre a condução de todo o culto, na direção, na preleção, e tenho certeza que Deus há de falar poderosamente aos nossos corações. Você, meu irmão, você, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e continuamos caminhando com a nossa fé firmada em Cristo Jesus, tá? Que Deus abençoe a sua vida, e vamos juntos nesse momento cultuar a Deus, os nossos corações movidos de alegria e de fé e de certeza que Deus, Ele está no controle. Que Deus abençoe a sua vida. Boa noite, irmãos, né? Cada um em sua casa, né? Junto, prestando este culto de adoração a Deus. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez, junto com os irmãos, para estarmos louvando, engrandecendo o nosso Deus, e somos gratos a Ele pela oportunidade que Ele tem dado à igreja de poder estar participando através das lives, dos cultos de adoração ao Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor, e nós vamos estar cantando o primeiro cântico, Vamos Adorar a Deus. E você em sua casa, louve ao Senhor, junte-se aos seus, a sua família, e vamos cantar com o nosso coração, de todo o nosso coração, com alegria, o cântico Vamos Adorar a Deus. Vamos adorar
adorar a Deus. E nesse espírito de culto, de adoração ao Senhor, nós vamos estar orando a Ele, agradecendo pela oportunidade de vida que o Senhor nos deu hoje, por cada irmão em seu lar, prestando este culto de adoração ao Senhor, que o Deus possa alcançar cada coração nesta noite. Vou pedir à irmã Maria que esteja orando ao Senhor nesse momento. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede de estar aqui. Este grupo de mulheres, ó Pai, quando representa a MCM da tua igreja. Deus, queremos, ó Deus, te suplicar a tua graça, a tua misericórdia sobre a tua igreja, sobre a família da tua igreja. Ó Deus, alguns, ó Deus, têm sofrido, ó Deus, com os ataques desse vírus, mas queremos, ó Deus, te suplicar a tua graça, a tua misericórdia sobre o teu povo. Queremos, ó Deus, te pedir sobre a tua igreja, ó Deus, que o Senhor esteja nos despertando, ó Deus, a cada dia para adoração ao teu nome. Queremos, ó Deus, te louvar, ó Deus, pela nossa liderança, pelo teu servo pastor Marcelo, pelo servo pastor Iraci, ó Deus, que tem, ó Deus, abraçado esta igreja, que tem, ó Deus, orado pela tua igreja para que ela possa manter de pé. Muito obrigada, ó Deus, por essa noite, pelo estudo através da irmã Daísa, ó Deus, aquilo que iremos ouvir, o recado que o Senhor tem ao nosso coração. E aos teus servos, ó Deus, que por certo estão em casa, dando ouvido à tua voz, através, ó Deus, desse aparelho que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Obrigado, ó Deus, por cada um. Obrigado, ó Deus, pela minha vida, que o Senhor esteja renovando as minhas forças, cuidando, ó Deus, de minha saúde, fortalecendo, ó Deus, a cada dia da minha fé em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por tudo. Tu sabes, ó Deus, a luta, ó Deus, que tem enfrentado em família, saúde, mas eu quero ser grata ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e que há de fazer, porque a nossa vitória, ela é em Cristo Jesus. Obrigada por essa noite, eu sou grata ao Senhor a cada dia, por essa igreja, ó Deus, que tem estado, ó Deus, com as portas fechadas, mas em nossos lares, com o coração aberto, a ouvir a tua voz, a entender aquilo que o Senhor tem no nosso coração. Eu oro agradecida no nome santo de Jesus. Amém. Nós vamos estar lendo lá em Salmo 148, o versículo 13. Apenas o versículo 13 deste Salmo. Salmo 148, versículo 13. E diz assim: Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Louvem o seu nome, pois só o nome do Senhor será exaltado aqui na terra. Vamos continuar louvando ao Senhor com o hino 135 do nosso cantor cristão.
oramos. Amém. Continuamos lendo a palavra de Deus. Nós vamos estar agora lendo Salmos 146, os versos 1 e 5 ao 5. Salmos 146, 1, 2, 3, 4 e 5. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem em filho de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia, parecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aqueles que têm o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor. Vamos ler novamente o 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Nós temos o nosso Deus como nosso auxílio, como nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Por isso nós temos que louvar esse Deus. Enquanto aqui vivermos, como diz o versículo 2, louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Amém. Vamos estar entoando mais um hino do cantor cristão, o 375. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Nós vamos ter um momento de oração. E você terá a oportunidade que mesmo na sua casa, em seu quarto, na varanda, onde os irmãos estiverem neste momento, vamos estar em oração. E aí os irmãos poderão colocar para Deus aquilo que tem afligido o seu coração. E
tem te trazido preocupações, que tem te trazido angústia. Coloque para o Senhor neste momento. E com certeza o Senhor está com as janelas dos céus abertas, ouvindo cada petição feita neste lugar e neste momento. Nós vamos ouvir uma música instrumental pelas irmãs. Nós vamos estar orando ao Senhor, suplicando a Ele a graça, a misericórdia, gratidão. Nós temos muita gratidão ao Senhor. Algo que alguém esteja para colocar diante do altar do Senhor. Esse é o momento dos irmãos estarem orando. Em sua sala, em seu quarto, em sua varanda. Onde os irmãos estiverem neste momento, se coloque diante do Senhor. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, te louvamos, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu poder, pela tua majestade, o Deus único e verdadeiro que tu és, o Deus soberano sobre os céus, sobre a terra, o Deus, ó Deus, que não tem limite, nada é impossível para ti. O teu olhar, ó Deus, corre sobre toda a terra e contempla todos os seres viventes desta terra, Senhor. Tu, ó Deus, neste momento, ó Deus, quando a tua igreja, nesta hora, se reúne, ó Deus, para prestar culto de gratidão ao teu nome, para prestar louvores a ti, porque só tu és merecedor de todo louvor, de toda adoração. E neste momento, ó Deus, nós nos lares, Senhor, a tua igreja se faz presente, ó Pai. Nós aqui nos fazemos presente no teu templo, Senhor, prestando este culto. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão. Recebe, ó Deus, o nosso coração. Ó Deus, porque tu conheces os nossos corações e da alegria que temos em poder, ó Deus, prestar culto a ti, Senhor. E nesta hora, Deus, eu peço ao Senhor que, ó Deus, cada um dos seus lares que fizeram as suas orações, que levantaram os seus clamores, que, ó Deus, tu que sonda os corações, visita cada lar representado da tua igreja, Senhor. Ó Deus, atende a oração de cada um deles. Vários, por certo, diversos foram os clamores, os pedidos, os agradecimentos. Que o Senhor esteja recebendo no teu trono de graça, ó Deus, e respondendo a cada pedido, a cada oração, segundo o teu querer e a tua vontade. Obrigado, ó Deus, porque tu ouve as nossas orações. Obrigado, Senhor, porque tu atende às nossas orações. Tu não é um Deus que não nos deixa sem resposta. Nós temos as nossas orações respondidas e nós depositamos no teu altar a nossa vida, a vida de cada família, Senhor, entrando com as providências, ó Deus, nos lares, nas dificuldades de cada um, no que vai no anseio, no coração, aqueles que estão clamando por uma cura, Senhor. Ó Deus, tu és poderoso para curar, porque tu és o médico dos médicos. Mas acima de tudo, ó Deus, seja qual for o pedido, que haja no coração dos teus servos uma imensa gratidão por saber que tu és um Deus presente, que em momento algum nós estamos só, abandonados, mas nós temos o Senhor como garantia de presença constante em nossas vidas. E o Senhor tem sustentado o teu povo, tu tens sustentado a tua igreja,
tem sustentado os pastores, os missionários, o teu povo espalhado sobre a face da terra, os que têm confiado no teu nome. O Senhor tem abençoado, tem sustentado. Até aqui nos ajudou o Senhor, e nós somos muito gratos por isso. E continuamos, ó Deus, a declarar que a nossa fé, a nossa esperança está no Senhor, não está nas circunstâncias, porque se tivéssemos por certo, não teríamos nada para oferecer. Mas a nossa fé, a nossa confiança está no Senhor. Como acabamos de cantar, vivo feliz, pois sou de Jesus. Essa é a nossa maior alegria, pertencermos a Ti, Senhor. Então, ó Deus, visita, salva, ó Deus, também os nossos familiares, salva os nossos amigos. Ó Deus, é o que mais clamamos, porque a necessidade maior do mundo é se encontrar com Jesus. Por isso te louvamos e te agradecemos por este momento, pelo que há de acontecer ainda aqui. Ouviremos a tua voz através da tua serva e nós só temos a te agradecer. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Nós estamos convidando a irmã Daísa. Ela estará falando, à igreja nesse momento com um título muito importante, que é uma igreja relevante. E essa igreja sou eu e você, o que temos sido como igreja, aqui neste mundo. Então, vamos estar ouvindo a irmã Daísa, que o Senhor a conduza nesse momento. Primeiramente, eu queria dar o meu boa noite aos irmãos da Primeira Igreja Batista que estão em casa, como já foi mencionado aqui, nas orações, estão nas suas janelas, nos seus quartos, perto dos seus celulares, ou numa TV, quem é mais assim, melhor na tecnologia, vai para a TV, e provavelmente muitos dos nossos irmãos estão nos ouvindo agora. E como a Madalena passou para mim, esse estudo, ela como diretora do Departamento de Programa da MCM, marcas de uma igreja relevante. Primeiramente, o que a gente ouve muito, o que seria uma igreja? Estamos cansados de saber, em todas as explicações, o que seria uma igreja. Nesse momento, no nosso entender, eu estou dentro de uma igreja. Por que eu estou dentro de uma igreja? Porque eu estou no templo da Primeira Igreja Batista em São Vicente de Paulo. Aí eu entendo, que aqui está a igreja. Estou dentro de uma igreja, sim, porque eu estou, embora os irmãos não saibam, não estão vendo de casa, mas eu estou aqui com uns 7 a 8 irmãos. Então, é uma igreja, Eu não estou sozinha aqui. É uma igreja. Então, a igreja, mas nesse momento, a gente tem ouvido muito, porque parece que na cidade, de todas as igrejas, de todos os templos, a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de São Vicente de Paulo, que decidiu, por conta desse momento que estamos vivendo, não abrir as portas. Precaução, por ser uma igreja que tem muitas pessoas idosas, alguns jovens também com problemas de saúde. Então, foi tomada a decisão por meio de reuniões. Não está sendo tomada decisão assim, de qualquer forma, reunindo, o pastor reunindo a direção da igreja, ou por live, ou então pessoalmente, como ele fez no domingo passado. A decisão de não abrir, não ter os cultos ainda no templo. Então, a gente entende o quê? Que igreja não é as 4 paredes, que eu estou aqui agora. Eu poderia estar na minha casa, como Lívia tem ido na minha casa, para a gente fazer a escola bíblica dominical. Ali está a igreja. Mas, nesse momento aqui, eu estou dentro da primeira igreja, do templo da Primeira Igreja Batista de São Vicente de Paulo. Então, a igreja é o quê? É o templo, é a casa. E nós poderíamos chamar casa do Senhor, casa do Pai, e dar nomes assim. Tem pessoas que já vou à casa do Pai, vou à casa do Senhor, E, nesse momento, nós estamos impossibilitados de estarmos juntos, cultuando aonde? Na casa do Pai.
né? Que é aqui onde nós estamos agora. Estamos cultuando na casa do Pai. Eu tenho aqui diante de mim, na minha frente, graças a Deus, mulheres e homens também, 3 homens, né? O pastor, Paulo e Kaique. Então, mulheres e homens. Então, eu estou diante de uma igreja. Então, aí, no caso, eu já expliquei para vocês entenderem o que é uma igreja. Quando alguém perguntar para nós, a nossa igreja não está aberta. Está aberta, sim, porque a igreja tem trabalhado. Como o pastor Marcelo, no início, falou, que dá graças a Deus pelas irmãs, nós temos trabalhado, temos visitado, temos orado, né? Temos grupo de oração. Então, a igreja, nesse momento, ela está trabalhando bastante, né? Acordamos cedo, temos nosso grupo de oração, não estamos parados. É cesta básica e tantas outras coisas que nós temos feito, né? E a igreja está trabalhando. E o que seria, na verdade, relevante? O significado da palavra relevante. Claro, eu não vou perguntar aqui o que para os irmãos responderem, porque eu estou diante de uma câmera me filmando, né? Eu não posso fazer a pergunta, eu não estou numa sala de aula. E o professor, ele tem o costume de lançar a pergunta para o aluno. E eu não posso fazer isso agora. Eu tenho que explicar o que é relevante para os que estão em casa, que eu creio que a maioria sabe o que seria, o que é relevante. Relevante seria, no caso, aquilo que deixa o quê? Marcas, né? Uma igreja que deixa marcas, né? Igreja que deixa marca. E nós cremos que a nossa primeira igreja batista em São Vicente de Paulo, na pessoa nossa, de cada um de nós, ela é o quê? É uma igreja o quê? Relevante ou não é relevante? É uma igreja relevante. Vocês em casa podem estar pensando nisso aí. Somos relevantes, somos uma igreja relevante. Então, mas olha só. Quando eu peguei esse título, uma igreja relevante, logo eu pensei, eu sei que os irmãos também estão pensando. Quem está em casa e quem está aqui comigo está pensando que na Bíblia ela mostra claramente uma igreja relevante, que foi a igreja lá em Atos dos Apóstolos, né? Nós encontramos ali o exemplo de uma igreja relevante, o exemplo de uma igreja que deixou marcas para nós seguirmos, né? Enquanto Jesus estava com os discípulos, tudo estava em torno de quê? Da pessoa de Jesus, em torno da pessoa de Jesus. Mas a partir do momento que Jesus se retirou da terra e deixou o Espírito Santo, né? Aí sim que a igreja entrou em quê? Em ação. Por meio de quem? Dos apóstolos. Ali é a marca de uma igreja relevante. Quem gosta de ver... É um livro da Bíblia que eu gosto muito de ler, né? É o livro de Atos. Principalmente o capítulo 2, que lá mostra a marca de uma igreja relevante. A partir do capítulo 2, a partir do versículo 14, aí nós já vamos ver, eu não vou ler, porque senão a gente vai poder perder, não é perder tempo, iria ganhar tempo, né? Mas como as pessoas estão em casa, a gente não pode ficar falando muito, que também cansa, né? A partir do versículo 14, o discurso de Pedro, a gente vê como que o apóstolo Pedro foi tomado assim, de um poder. Jesus já não estava mais com ele. Ele já tinha se ausentado da terra. E só tinha a presença de quem? Do Espírito Santo, porque o capítulo 2 é a descida do Espírito Santo. Ali começou a marca de uma igreja relevante. Uma igreja que era notada, que era vista por todo mundo. Aonde passava, o povo de Deus passava, os apóstolos passavam, eles eram vistos. E deixavam o quê? Marcas. Se a gente for ler o livro de Atos todinho, a gente vai vendo, né, que tinha marcas mesmo, ele deixado marcas. E, na verdade, nós, como Igreja de Cristo, hoje na face da terra, nós temos que também ser parecido com aquele povo lá de Atos dos Apóstolos, a igreja relevante, né? É uma igreja relevante que deixa marcas. Principalmente no momento que estamos vivendo. A gente tem que entender que, nesse momento, é um momento que, a princípio, muitos foram tomados de muito medo. Claro,
Medo, né? Medo, porque a gente está diante de uma situação que nos leva o quê? Pode nos levar o quê? À morte, né? Então, fomos tomados de medo. Mas depois nós fomos nos acostumando com a ideia, né? De que pode nos levar à morte, pode. Mas que temos que fazer alguma coisa. E a igreja não deixou de trabalhar. Primeiro, a oração. Quando a gente para orar, no caso, que as mulheres, foi dito aqui que as mulheres foram divididas em grupo de oração, quando nós oramos pelos nossos vizinhos, e muitos aqui em São Vicente foram cometidos da doença, e os nomes foram levados a cada uma de nós para orar, e nós obtivemos vitória, a igreja está o quê? Trabalhando. E é uma igreja o quê? Relevante. Então, a gente quer dizer que naquela época de Atos dos Apóstolos, o mundo daquela época foi impactado com aquela igreja. A igreja ela tinha algo de novo para oferecer àquela comunidade. Né? Ela tinha algo de novo para oferecer àquela comunidade. Através de quem? Por meio de quem? Dos discípulos, que apresentavam Jesus, que não tinha medo. Eles não tinham medo de estar diante dos... se a gente for lendo, e vai lendo, a gente pode detectar que o apóstolo Pedro enfrentou doutores da lei, né, os governadores. Então, com palavras mirabolantes, que eu fico assim, encantada, né? Quando eu leio, até vejo, assim, sinto assim, poxa, que discurso maravilhoso. Discurso de um homem, de um pescador, né? De um pescador, um homem que não tinha grande cultura, mas que o Espírito Santo de Deus deu a palavra àquele homem para falar a quem? Ao imperador romano. E assim foi. A gente deve pegar esse livro e ler cautelosamente, porque ali nós estamos vendo a verdadeira marca de uma igreja o quê? Relevante. De uma igreja relevante. E nós temos que entender o seguinte, que toda a Bíblia, Deus sempre quis, sempre se agradou de homens e mulheres com essa característica, relevante. Quando ele criou o homem no Éden, foi para ser o quê? Relevante. Porque ele deu uma ordem ao homem. Para quê? Para crescer, multiplicar e dominar a terra. Lá estava, para quê? Se eu vou dominar alguma coisa, eu sou o quê? Tenho que ter essa característica de uma pessoa o quê? Relevante. Se eu vou dominar alguma coisa, eu vou ter a característica de uma mulher o quê? Relevante. E assim foi, em Gênesis 1, 28. Ele não criou o homem para quê? Para ficar em um lugar o quê? Obscuro, no fundo do poço. Ele criou o homem para quê? Para ser relevante. Se o homem seguiu outro caminho, não foi por conta de Deus, foi ele que quis. Né? Aí a gente vai lendo a Bíblia, se você foi lendo, começou em Gênesis, vai lendo. Em toda a história bíblica, nós vamos ver o chamado de Deus, homens relevantes. Ele chamou Abraão, o chamado de Abraão não foi um chamado qualquer, porque ele saísse da terra dele, não é isso? Não foi um chamado qualquer. Para ser um homem o quê? Relevante. E vai embora. Chamou Moisés para ser o quê? Relevante. Chamou homens e mulheres. Chamou Esther, né? Chamou Neemias. E se a gente for olhar a história, quando você lê a história de Moisés, o chamado de Moisés, o chamado de Neemias, o chamado de José, o chamado de Davi, a gente vê quanta relevância. Quanta relevância. Então, quando ele nos chama, Deus nos chamou, ele chamou cada um de nós, da primeira igreja Batista de São Vicente de Paulo. Não foi para ficar em um lugar obscuro, aonde eu estiver, no caso, seja na minha casa como mãe, seja na minha casa como esposa, né? No caso, tem vocês aí que são esposas, esposos, né? Alunos, tem alunos aqui, né? Não foi para ficar num lugar obscuro, foi para ser o quê? Relevante. Tomar uma posição, e como igreja de Cristo, é para a gente ser o quê? Relevante. Fazer diferença em quê? Nesse momento que a igreja, que vive um mundo, onde muitos choram, da nossa vizinhança mesmo, já tem gente chorando. Aquele que precisa de uma cesta básica, como a igreja tem se reunido aqui,
e dado, né, cesta básica, distribuído cesta básica. A igreja não está fechada. Nós somos a igreja. E o nosso coração, ele está o quê? Aberto. Pronto para quê? Para servir a quem? Servir a Deus. Somos a igreja relevante. Então, nós não precisamos dizer que nós estamos de portas fechadas. Muito pelo contrário. A nossa porta está aberta. O pastor Marcelo visita, sai visitando as pessoas mais idosas, que são elas que precisam de mais cuidados, né? A gente sabe disso. Ontem saímos também, fomos na casa de uma irmã que está precisando de uma palavra de carinho, passamos em casa de outra. Então, a igreja não está fechada. A gente tem que responder, não está fechada. Estamos apenas tendo um cuidado especial com os nossos irmãos. O nosso pastor está tendo um cuidado especial conosco, comigo, com vocês, com aqueles que são mais velhos. E a nossa igreja é uma igreja o quê? Relevante. Porque ela faz o trabalho e, acima de tudo, tem cuidado de um com o outro, né? Então, olha só. Outra coisa, aqui no estudo eu não estou nem olhando gravidamente. Tá? No Novo Testamento, a gente sabe aquele versículo, ser sal da terra e o quê? E luz do mundo. Somos sal da terra e luz do mundo. Somos ou não somos? Ai do mundo se não existisse a igreja, que somos nós. Né? Ai daqueles que estão perdidos na negra escuridão se não existisse a igreja. Não existisse a igreja. Porque nós somos sal da terra e a luz do mundo. Nós brilhamos, nós mudamos a situação. Nós ligamos para aqueles que estão, assim, nesse momento, a gente tem feito isso, liga para um que está com um irmão internado, e depois ela vai lá na rede social dela, agradece as orações. Isso é ser o quê? Ser uma igreja relevante. Então, eu considero a primeira igreja batista em São Vicente de Paulo uma igreja relevante. Uma igreja relevante. A igreja lá de Atos dos Apóstolos, ela tinha uma característica diferente nossa, porque o povo lá era um povo diferente. Se não tivesse, ela tinha que sair falando. Os discípulos tinham que sair falando. Deus nos dá condições de estarmos em casa e daqui, da minha casa, o meu filho pode estar me vendo. Só não está me vendo porque se ele não quiser me ver. Entendeu? E por aí vai. O evangelho está sendo levado. A igreja está indo em casa. Né? Se nós não nos ligamos nos dias de culto e tantos outras igrejas, elas postam os seus cultos. Né? A gente pode assistir, às vezes, 4, 5, 6 cultos por dia. Se a gente quiser. A gente só não faz se não quiser. Né? Se não quiser. Aí o autor desse estudo, que eu nem vi o autor, eu só gostei muito do estudo. Ele colocou uma coisa assim, interessante aqui, na verdade, se a gente não se policiar, que a gente tem que se policiar, se corrigir, a gente começa a dar mais valor ao anseio de ter e não ser. Então, uma igreja cheia de coisas muito bonitas, né? Não é que isso é pecado, não é pecado ter nada muito bonito, porque o templo da nossa igreja, há uns anos atrás, era um templo assim, que não é igual hoje. Nós desejamos o quê? Ter uma coisa melhor para quem? Para receber, né? Então, isso não é pecado, mas não é isso a importância, tem a maior importância. O importante é o quê? É ser. É ser, e não ter. Somente ter. Vamos pensar que nós construímos isso aqui, né? Nosso templo aqui. Está bonito. Mas se não fizéssemos nada nesse momento, de que valeria o templo? Então, para isso, a gente tem que entender que a igreja é quem? Somos quem? Nós. E não o templo. O templo ele é feito de tijolo, de pedra, de vidro, e sem a nossa ação, nada acontece aqui, né? Nada acontece aqui. E às vezes, o homem também é cheio de ego, né? Somos cheios, né?
O ser humano gosta de muitos o quê? Elogios, né? Provérbios 27, 21 diz o seguinte: o que prova o homem são os elogios que recebe. Na verdade, o homem, né, ele gosta disso. O ser humano gosta disso, de ser elogiado, de ser exaltado. Mas quando a gente percebe que isso está fazendo um grande bem a gente, naquilo que você faz, né, naquilo que você faz, principalmente no reino de Deus, a gente deve se policiar. Né? Porque nós não estamos fazendo nada para nos engrandecer. Nós estamos fazendo para quê? Para Deus. Né? É para Deus. E Deus gosta do coração sem essa coisa. Quem é Ele? Eu não sou nada. Sou apenas... Aqui eu estou nesse momento, até fiquei com um pouquinho de medo ali, na hora que as irmãs estavam cantando, dá assim aqueles... sustinho, né? Mas aqui eu não sou nada. Eu sou apenas uma pessoa... Vamos colocar aqui, que teve a coragem de estar aqui hoje e ministrar a palavra para aqueles que estão em casa. E, às vezes, outras pessoas pegam o vídeo, postam e vai ver, né, o que você está falando. Então, você tem que ter um cuidado muito grande com o que você está falando também. Então, a gente tem que se policiar. Mas ele coloca, em contrapartida, ele coloca algo que nos deixa, assim, para a gente ter a cautela. E a igreja de hoje, infelizmente, a igreja de Jesus hoje, ela está, no caso, se contaminando com as coisas que não deveriam se contaminar. É aí que uma igreja faz o quê? Ela pode se perder. Quando nós nos deixamos nos contaminar por aquilo que eu falei antes, que é o ego, né? Valorizar mais aquele que tem do que aquele que não tem, né? E outras coisas, e deixando as coisas que lá de fora penetrar dentro do seio da igreja. Dentro do seio da igreja. Isso é, no caso, pecado, né? Porque quando a gente fala o mundo, diz assim, o mundo jaz no maligno, o mundo pertence ao maligno. Eu sempre penso nisso, mas o mundo que nós estamos falando não é o mundo planeta Terra. O mundo... A gente pode ver que o mundo é lindo. O planeta Terra é lindo. Plantas, animais, mares, oceanos, e vai embora. A gente vai vendo a beleza desse mundo. Mas o que acontece com o mundo? O que acontece é que o próprio homem destrói o mundo. Então, quando a gente pensa na maldade, quando ele fala que o mundo jaz no maligno, é o quê? É a maldade que está contida no coração do ser humano que não tem Jesus no coração. É isso que é o jaz do maligno. E quando nós não estamos do lado de Deus, nós estamos do outro lado. Está se falando do mundo mesmo. E os costumes do mundo, ele não é agradável o quê? Aos olhos de Deus. E a igreja relevante, para ela não se contaminar, ela não pode ser deixada trazer de fora o que está lá e colocar aqui dentro. Pelo contrário, nós que temos que levar o que está aqui dentro para lá, para fora. Porque o mundo carece de quê? De salvação. A gente tem visto aí, nessa pandemia, como que o homem está rebelde. O homem está rebelde. O ser humano está rebelde. Se está do jeito que está, a culpa não é só de governante, não, gente. A gente tem que entender. É a culpa do próprio homem. Se diz o seguinte, vamos nos distanciar, vamos usar máscara dentro de ônibus, o povo faz aquilo que bem lhe agrada. Então, isso significa o quê? É um homem rebelde, né? Que não se ama e não ama o próximo. Então, são essas coisas, eles ressaltam isso aqui. Nós não devemos permitir que o que está lá fora, gente, é muito sério. A gente não vai ficar falando o que está lá fora. Entre aqui. Porque, do contrário, nós não vamos ter a autoridade de sair para pregar como a igreja lá de Atos dos Apóstolos. Né? Ou, então, de fazer o que nós estamos fazendo. Ser ouvidos, ligar, quando alguém ligar, não, nós estamos orando, e a pessoa acreditar
que nós estamos orando, entendeu? Então, é isso que a gente tem que ter o cuidado. Não permitir que as coisas do mundo entrem no nosso coração e contamine o nosso coração. Porque isso nos faz o quê? Vai fazer um mal muito grande à nossa própria vida, né? Quando falo igreja, eu estou falando de mim. Eu sou a igreja, e assim sucessivamente, né? Somos a igreja. Então, olha só. Naquela igreja, naquela época, ela impactou o mundo. Tinha uma característica marcante naquela igreja, que ela vivia em quê? Ela vivia em quê? Ela vivia em oração. Vivia em oração e outra coisa, eram duas coisas que ela vivia. Em oração e o quê? Por meio da oração. Por meio da oração, comunhão, né? A gente sabe que existia o quê? A comunhão. Uma igreja, ela não pode sobreviver se ela não tiver o quê? A oração e a comunhão. Como é que eu vou me relacionar com alguém se não existe comunhão, né? Então, era uma marca daquela igreja. E eu creio, por muitas dificuldades que nós tenhamos aqui no nosso meio, que somos seres humanos, lá também tinha, gente, lá também tinha problemas. Nunca deixou de existir problema no mundo. Nós temos a oração e mantemos a nossa comunhão. Porque, do contrário, se fosse assim, quando o pastor Marcelo reúne, é uma voz só. Se um é o contrário, ele atende, ele fica do lado da maioria. Então, a comunhão, a oração, né? Temos vivido bons momentos de oração, resposta de oração pelos nossos vizinhos, pessoas que nem frequentam a igreja, são só amigas, saindo dessa doença, superando. Então, a igreja está sendo relevante, sim. Né? Relevante, sim, marcando. E aquela igreja, ela vivia em comunhão. Comunhão, ela vivia em oração. E o testemunho daqueles irmãos, marcava o quê? Aquela comunidade que via. Né? A comunidade quem são esses? Né? Quem são esses? Que nada, eles não têm medo de nada. Eles curavam, eles davam testemunho, eles não tinham medo. Eles não tinham medo. Por quê? Porque quem estava conduzindo aquela igreja? O Espírito Santo. Então, nós lembramos daquela igreja, trazemos aquela igreja para os dias atuais que estamos vivendo. A primeira igreja batista São Vicente de Paulo, nós estamos vivendo. Né? Somos uma igreja relevante. Somos, sim, uma igreja relevante, porque nós reverenciamos o nome de Deus, nós oramos, nós temos consciência da soberania de Deus, né? E nós temos consciência também da submissão que temos que ter com Deus. Nós temos tudo isso. Eu creio nisso que nós temos. Aquela igreja, nada eles faziam por si próprios. Né? Se a gente for lá ler, a gente vai saber que eles não faziam nada sozinhos. Nós não podemos fazer nada sozinhos. E nós entendemos que aqui nós não fazemos nada sozinhos. A MCM não se reúne para fazer nada sozinhas. Né? Vocês se reúnem, vocês marcam o trabalho. Nós, né, vamos botar, eu quase nem participo, mas estou aqui. Né? Gosto de me dar para fazer esse tipo de trabalho. Estou aqui. Mas se precisar de mim, em qualquer coisa, a minha casa, em qualquer coisa, está aberta. Né? Está aberta para vocês. Então, a MCM, ela trabalha, e trabalha muito. É uma organização que trabalha muito. Né? Então, é relevante. Os homens também trabalham. A igreja em si, ela trabalha. Na pessoa do pastor, na pessoa dos irmãos. Né? Mulher, ela tem uma característica, quando ela tem uma característica muito interessante, porque ela vai mesmo, quando ela diz, eu vou, e faz mesmo. Né? É uma característica marcante da mulher. Né? E ele diz também, no caso aqui, que eles possuíam tudo em comum, que eles diziam, partir o pão, né? Do partir do pão, na oração, vivia de forma que em comum, lá, a igreja de Atos dos Apóstolos.
Claro, nós temos que entender que há uma diferença entre nós, sempre colocando a Igreja de Atos dos Apóstolos. Estamos falando da primeira Igreja Batista em São Vicente de Paulo, né? Com característica diferente, um tempo diferente, uma linguagem diferente, tudo diferente. Mas a igreja, ela continuo dizendo, uma igreja o quê? Relevante. Na pessoa nossa. Ela é relevante na nossa pessoa, na pessoa minha, na pessoa de Lívia, na pessoa de Madalena, na pessoa de Inês, do pastor. Nós não deixamos nada parado quando vê o que o irmão está precisando, vai e faz. No caso, somos relevantes, né? Olha só, aqui também ele colocou algo muito interessante. Praticava a justiça, algo muito interessante, que às vezes a gente tem até medo de praticar a justiça por conta de quê? Medo de ser injustiçado, né? Na hora de praticar a justiça. Eles praticavam a justiça. Diz que todo cidadão tinha direito. Era uma comunidade que se bancava. Ninguém se sentia dono de nada. Eles lá não se sentiam dono de nada. Deus era o dono de tudo. Por isso, tudo era de quem? De todos, né? Na prática, ajudar o próximo não partir das minhas possibilidades, mas da necessidade do outro. Aí se faz um movimento que envolve outros para ajudá-lo. Isso está lá em Atos 32, 35. Uma comunidade que tinha simpatia do povo. O povo tinha simpatia daquele grupo, da presença daquele povo. Pois, por isso, crescia em número e discípulos salvos. A gente sabe quantas pessoas foram salvas na pregação daquela igreja, né? A gente sabe quantas pessoas foram salvas, né? Porque pregou, foi impactante. Então, ela era uma igreja impactante. A nossa igreja, também, eu quero dizer que ela é impactante. Ela faz quando quer fazer. Quando sai para fazer, ela faz. Quando se reúne, faz. Gente, quando começou essa pandemia, todo mundo sentado ali, as costureiras, fazendo o quê? Máscaras para dar para as pessoas, né? Fazendo máscaras. Quantas máscaras foram produzidas pelas mãos das irmãs que são costureiras, né? Preocupação para que o outro lá fora usasse a máscara. A máscara foi dada para mim, não, gente. A máscara não foi dada para nós da igreja, não foi feita para nós, não. Foi feita para as pessoas que passavam na rua, né? Então, isso é o quê? É uma marca. O que está precisando? Fazer máscara. Vamos fazer máscara. Está precisando o quê? Tem pessoas carentes de alimento. Então, isso e tem mais outros projetos aí que a igreja está fazendo, né? E, para concluir, né? Não vamos ficar falando muito, porque quem está em casa fica cansado, né? Uma igreja relevante é formada de discípulos de Jesus, em que o mundo, no caso, tem que ver, o mundo lá fora tem que ver esse discípulo, né? Nós somos discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus daquela época, eles foram mencionados no Testemunho da Fé, lá em Hebreus 11, 38. Então, precisamos de igrejas que sejam relevantes, primeiro para Deus. Nós temos que ser relevantes, primeiramente, para quem? Para Deus. E depois para quem? Para o mundo. Se eu não for relevante para Deus, se eu não fizer nada para Deus aqui, eu não vou conseguir atingir quem? Quem está lá fora, da porta para fora, né? Se a igreja... a máscara não tinha significado nenhum. Se não fosse feita, primeiramente, pensando em quem? Deus. O povo está precisando de máscara. E nós vamos fazer máscara para doar, para distribuir, né? E teve muitas outras coisas, chá de bebê, pessoas que não podem nem estar em grupo, grupo de risco, né? Porque está com um bebezinho na barriga, as irmãs levaram, foi carreata, né? Flores na porta da gente. Olha que atitude bonita você amanhecer com flores, né? A coisa mais linda do mundo, com versículos. Isso é o quê? Dizendo que eu estou me preocupando com você. Ficaram até 1h da manhã distribuindo flores, colocando no portão da gente, né? Foi um gesto muito bonito. Gesto de quê? De carinho. Então, estou terminando, gente. Então, a igreja relevante, ela não busca o quê? Glórias para si mesmo, mas unicamente para o cabeça da igreja, que é quem?
Cristo Jesus. Essa é a igreja relevante. Então, termino aqui, né, o estudo. Eu espero que tenha atingido o coração dos irmãos que estão em casa, né, vendo o que nos ouvindo hoje, né? O programa está na MCM, né? E a marca de uma igreja relevante. E guarde no coração que a nossa igreja é relevante, né? A gente não pode dizer que nós não somos. Nós somos, sim. Nós fazemos diferença aonde estamos. Queremos agradecer a irmã Daísa, que de bom, né, com alegria, aceitou o convite para nos falar nesta noite. Os irmãos também que estão aqui conosco, irmão Paulo, irmão Carlos Henrique, a irmã Maiara, né, Lívia, que está sempre aqui, nos ajudando, né, nesse momento tão grandioso, tão importante que a igreja vive, né, que é a transmissão dos cultos online para aqueles irmãos que estão em sua casa. Nós vamos terminar nesse momento cantando Recebi o novo coração do Pai, né? Como corpo, como igreja que nós somos corpos bem ajustados, como acabamos de ouvir, né? Uma igreja relevante, é aquela igreja que trabalha e deixa marcas, né? Na sua sociedade, na vida de cada um que estão ao nosso redor. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é amado por Jesus. Fruto deste novo coração.
vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse culto. Louvo a Deus pela vida das irmãs, a irmã Daísa também nos falando. Eu estava ouvindo a irmã Daísa falando, eu estava aqui pensando nessa igreja. Uma igreja relevante, uma igreja que deixa marca. Eu aprendi, irmã Daísa, que essa igreja que deixa marca, dentro da fala da irmã, é uma igreja que ora, é uma igreja que valoriza a palavra, é uma igreja que atende às necessidades daqueles que precisam, é uma igreja que adora ao Senhor. E sejamos sempre essa igreja, uma igreja relevante, uma igreja que seja verdadeiramente uma igreja agradável ao Senhor. Deus bendito, Deus amado, exaltado e glorificado seja o teu nome, ó Deus. Nós te adoramos, Deus, pois reconhecemos que tu és Deus supremo, Deus todo-poderoso, e prostramos diante do Senhor, Deus, com nossos corações movidos de temor e temor. Ó Pai, prostramos diante de Ti, ó Pai, com total reverência, Deus, no entendimento, ó Deus, do quanto necessitamos do Senhor em nossas vidas, necessitamos do Teu socorro, Deus, necessitamos do fortalecimento do Senhor sobre nossas vidas, necessitamos do amparo do Senhor. Deus bendito, cuida da Tua igreja, supra as necessidades de cada um dos nossos amados e queridos irmãos, de cada família da Tua igreja, Senhor Deus, dos irmãos que têm passado por enfermidades. Ó Pai querido, socorre a cada um. Ó Pai, sustente-os, ó Deus, supra as suas necessidades em nome de Jesus. Ó Deus bendito, e nesse momento que passamos, o momento de pandemia, ó Pai, a nossa confiança continue sempre no Senhor. Como eu sempre tenho falado, fazendo aquilo que nos é cabível a fazer, mas sabemos daquilo que ultrapassa das nossas ações humanas, confiamos no Senhor. E seguimos, ó Pai, expressando o mesmo pensamento do salmista, quando ele diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. E nós cremos, Deus, que o Senhor tem feito coisas grandiosas na nossa vida. Eu sei que o Senhor tem feito coisas grandiosas através, ó Deus, dessas irmãs, ó Pai, desse grupo de irmãs e mulheres cristãs em missão, e também dos homens, dos demais irmãos, dos jovens. Ó Pai querido, abençoa cada irmão da Tua igreja, essas irmãs aqui essa noite, ó Deus, que cantaram, manda Isa pregando, cada participação dos nossos irmãos, o irmão Paulo, Deus, no som, ó Pai, cada irmão que esteve aqui tocando, ó Pai, auxiliando, Deus, na gravação, cada participação, ó Deus. Eu louvo ao Senhor e clamo pela bênção do Senhor sobre cada vida e cada irmão na sua casa, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, que Deus dê uma noite abençoadora a cada um dos amados irmãos. Amém.